Em 2023, aconteceu uma coisinha muito especial para o senhor, que foi a final do CBLOL em Recife, uma música cantada pelo Marcelo D2, onde um ginásio inteiro tava fazendo pei no meio da música. Eu lembro que você chegou na narração da final ali pra fazer o primeiro pei da final, porque tava todo aquele clima. Cara, pra você, Gruntar, qual que é a sensação de ter a sua música eternizada na voz do Marcelo D2 e ver um ginásio inteiro curtindo a sua figura como narrador? E a estrutura tava muito complicada, só tinha uma mesa, eu tinha um notebook. Eu tinha o notebook no colo, pra mandar o jogo no colo, não cabia na mesa. Você era o spec? Eu era o spec, eu tinha que fazer a câmera, narrar, a gente tinha um microfone, eu e o Colossus narrando. Eu narrava, passava o microfone pra ele narrava, passava o microfone pra mim, e comandando o spec. Meu Deus! E, nossa, esse dia foi muito perrengue. E na frente ainda tinha o Just Dance, o estúdio, um barulho, e a galera dançando, e eu não conseguia escutar o Colossus, porque não tinha retorno, não tinha fone. Esse foi difícil. Foi pior, assim, na minha vida. Olá, pessoal! Tamo junto para mais um episódio do X-Dome On, aqui direto da Arena X-Dome, no Shopping Santa Cruz. Como sempre com a gente, pessoal da Furlan Imports, com esse cenário maravilhoso. Você quer fazer aquela decoração maneira na sua casa? Passa lá na Furlan Imports, o QR Code tá na tela. E deixa eu dar um alô aqui pro meu camarada. Fala, Tomic! Como é que tá, meu velho? Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que está nos escutando. Boa tarde agora nesse momento pra gente, né, Gruntar? E, pra além da Furlan Imports, queria mandar um grande beijo, um forte abraço pra uma pessoa, meu querido, meu amigo do fundo do meu coração, Ricardo Editor. Um forte beijo pra você, meu querido, porque o The Games Game Show é uma coisa que eu guardo no fundo do meu coração em todo evento. Tá aí então, meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho, estamos nesse clima de Gamescom, Gamescom tá chegando, então a gente resolveu fazer um episódio falando um pouquinho sobre feiras de eventos, convenções, os maiores do mundo, os maiores do Brasil, o que tem de legal nessa brincadeira toda, por que é legal você participar e acompanhar um pouquinho desse mundo dos games, desse mundo das convenções, né? É coisa pra caramba pra gente conversar, porque querendo ou não, todo mundo gosta de uma boa muvuca, todo mundo gosta de um bom evento, a gente tá ali naquele calor humano, e cara, eu particularmente me divirto bastante de participar desses eventos e acompanhar, não só de assistir quando a gente tem aqueles eventos de games que a gente vai pensar, tá, eventos de videogame, já vem na cabeça uma E3, uma TGA, mas eu gosto de participar, eu gosto de estar em BGS, eu gosto de estar em Comic Con, eu gosto de estar ali no meio da bagunça. É que tem várias categorias que meio que se misturam aí, né, e tem também a parte de esporte, que é considerado um evento, vai? Rapaz, não. Tem todos os anúncios, tem as convenções em si, a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso aí, porque a gente tem também uma experiência muito diferente, né? Eu trabalhei numa pancada de eventos já, você já foi mais como consumidor, digamos assim? Eu fui como público, fui como espectador, nesse sentido. É bem curioso a gente pensar, porque eu cheguei a trabalhar até em alguns poucos eventos da minha breve carreira de narrador. Legal. Comparativamente curta, se for comparar com a sua, principalmente. Mas, efetivamente... velho. Não chamei de velho, chamei de experiente, tem uma leve diferença. Mas eu realmente fui mais como público, realmente fui mais pra curtir, como eu brinquei, né? Eu gosto muito dessa questão de ir pra eventos, não só pela muvuca, pela bagunça, de estar ali naquele aglomerado de gente sem você conseguir andar direito naquele bloco, mas principalmente pelas experiências que o evento ele vai te oferecer, de você poder jogar um jogo novo, lançamento que você ainda não conseguiu testar, ou conhecer pessoas. Pra mim, você comentou do esporte, talvez possa ser um evento. Cara, pra mim, esporte eletrônico, ele já tá num nível em que você assistir as finais, ou até mesmo os próprios jogos, é um evento. Pensa comigo, você trabalha lá, já começa as diferenças da experiência. Certo. Você trabalha na LTA. Pra você chegar na Barra Funda e no estúdio da Riot, fazer o seu rolezinho e beleza, foi o seu dia de trabalho. Pra eu que sou espectador, pra eu que sou torcedor, pra eu que sou uma pessoa que gosto do LoL, do esporte eletrônico, é um evento ir no estúdio da Riot. Realmente, cara, eu tô indo lá, conhecer aquela galera da torcida que tá o tempo todo, as mesmas figurinhas carimbadas que aparecem na transmissão, ver os jogadores, ver vocês, caster, poder interagir, poder tirar uma foto, ver o estúdio da Riot, que é lindo pra caramba, com aqueles LEDs, bem maneiro mesmo. Tá bem decorado agora, que eu vi que tá começando essa virada de season com o Spirit Blossom, então deram toda uma decorada. Então, cara, é aquela questão da diferença da experiência. Pra você que trabalha, é meio que você ir no escritório e fazer o seu rolê. Pra mim, é literalmente um evento ir no estúdio da Riot. Não, é engraçado isso, porque eu vou de busão, mochila, venho andando do terminal da Barra Funda até o estúdio, né? Mas eu tenho na cabeça que tem essa diferença, que a galera vai lá justamente pra poder assistir, que é um evento pra eles. Então, eu tento
separar um pouquinho isso pra não ficar muito trabalho, né? E entender que as pessoas estão ali pra se divertir, é um negócio pra eles ali que é bem maneiro e tá bonito lá, a arena tá bem legal. Sim, sim, e não só o período regular da LTA, digamos assim, que a gente tem a questão de ir no estúdio e tal, as próprias finais, elas são eventos gigantescos, principalmente as finais de segundo split, agora terceiro split, sim, com a mudança recente da Riot, porque sempre foi pra ser um grande momento do ano, porque vai valer vaga pro Mundial, o nosso representante, que vai jogar no Saber quem vai ser campeão, né? Saber quem vai ser o campeão do split. Eu lembro de uma época em que era o campeão brasileiro. Isso. Não era o campeão do segundo split, era o campeão brasileiro de League of Legends até mais ou menos 2016, 2017, essa questão. Mas sempre vai ser num ginásio, sempre vai ser num estádio, sempre vai ser numa coisa gigantesca. 2015, a gente teve o Allianz Parque, aquela final clássica de PEN e NTZ, e até os mais recentes que a gente teve no ginásio do Ibirapuera e etc. E pra mim, essas finais de CBLOL, elas são muito especiais. Não pra saber quem vai ser campeão, não pra saber qual time vai representar a gente, pra nada. Cerimônia de abertura. O show, né? O show de abertura, não só no CBLOL, mas também no MSI, no Worlds, é uma das coisas mais especiais que tem no LoL pra mim. Eu literalmente aguardo, fico esperando com hype pra saber qual que vai ser a próxima cerimônia de abertura. Cara, é um show visual, principalmente aqui no Brasil. Sim. É um show visual, assim, que sem tamanho, eu acho lindo. Eu literalmente comparo elas e fico, essa não foi tão legal quanto do ano passado. Essa daqui é a minha favorita. A música desse ano ficou legal. E eu sempre espero isso. Tem toda a questão da música também, tem a própria música do Mundial, né? São coisas que vão somando, eu acho que formam realmente um evento. Isso a Riot faz muito bem, o LoL faz muito bem, mas tem os outros também, né? A galera de CS, tem a galera do Dota também, o The International é um evento de esportes gigantesco, desde que eles começaram a colocar a grana do pessoal que compra o passe e tal, para ajudar no evento em si. Eu acho que isso somou bastante e deixou o Dota numa posição muito boa. Quando a gente começou com o negócio de esportes lá, 2010, 2011, 2012, o pessoal da Alemanha lá, da Intel Extreme Masters, fazia esses eventos, até vieram pro Brasil algumas vezes, né? Teve Intel Extreme Masters São Paulo, foi muito legal. Foram meus primeiros eventos assim, que ajudaram a consolidar pra mim essa parte de esporte de narração, mas tem até hoje tem lá fora, né? Eles não vieram mais pra cá, mas tem lá fora ainda muito forte, principalmente com o CS. E eu acho muito maneiro como o brasileiro, ele consegue transformar um campeonato num evento. Então, quando a gente já vê as IEMs, no Major ou uma questão do CS, vai ter a galera lá torcendo, às vezes com batuquinho, um ou outro vai gritar mais alto. Quando teve Major no Rio, era escola de samba pra fúria, era gente gritando e torcendo pelo Fallen e etc. A gente realmente fez uma festa, e também voltando um pouco pra cerimônia de abertura, quando o show ele acontece no Brasil, é um show. A Riot, ela tem por padrão fazer as cerimônias de abertura gigantescas. Mas, por exemplo, se a gente for para um outro cenário, que é o do Free Fire, quando a gente teve as duas finais de Mundial aqui no Brasil, uma em 2019 e outra, se não me falha a memória, em 2024 ou 2023, foi literalmente um show de abertura em que a gente teve Mano Brown, a gente teve Anitta, a gente teve literalmente um showzaço para todo mundo que tava na GNS Arena, se não me falha a memória também, lá para curtir. Então, a gente que é do Brasil, a gente transforma essas finais, esses campeonatos, essas decisões de esporte eletrônico num eventaço. O brasileiro sabe fazer festa, cara. O brasileiro sabe fazer show. Tem que aproveitar isso. Exatamente. A gente aproveita o que a gente tem de melhor. Tem uma questão também nesse de show e tal, que eu fiquei lembrando enquanto a gente tava vindo aqui se preparando pro podcast e tal, que fica uma pergunta minha de público pra pessoa que tá trabalhando lá. Fala aí. Esse carinho do público, essa questão de você tá lá trabalhando, de você representar a marca, etc. Porque o que me lembra, o que eu vim me recordando. Em 2023, aconteceu uma coisinha muito especial para o senhor, que foi a final do CBLOL em Recife, uma música cantada pelo Marcelo D2, onde um ginásio inteiro tava fazendo o pei no meio da música. Eu lembro que você chegou na narração da final ali pra fazer o primeiro pei da final, porque tava todo aquele clima. Cara, pra você gruntar, qual que é a sensação de ter a sua música eternizada na voz do Marcelo D2 e ver um ginásio inteiro curtindo a sua figura como narrador? Vocês sabem que eles escondem essa música até da gente por muito tempo, né? A gente só vai ver a música mesmo na hora de ensaiar, porque a gente ensaiou um monte durante a semana antes do final de semana pra ter. E eu só fui saber quando eu já tava lá em Recife, que ia ter o Pay na música e eu não sabia. Então eu tava meio assim, meio perdido. E aí quando começou o ensaio e começou a galera fazer e encaixar na música, é uma sensação muito legal, cara. Aí meu chefe veio até falar comigo, falou que se eu tinha gostado e tal, eu falei, cara, claro que eu gostei, né? Porque é muito bom e ver todo o estádio gritando uma parada, né, que eu inventei assim,
É meio bizarro, porque normalmente eu não fico pensando muito nisso não, mas que é maneiro, bem legal, e foi uma surpresa, foi uma honra, foi um prazer ter eternizado esse negócio. Exatamente, mas nem só de coisa boa vive esses eventos, né? Que nem a gente comentou aqui por alto, você é uma pessoa muito experiente, você é uma pessoa que passou por bastante evento. Tem algum perrengue, tem alguma questão de tipo, um evento que foi meio esquisito ali, né? Alguma coisinha meio errada? Tem dois que me vêm muito assim. O primeiro foi um campeonato de StarCraft 2 que a gente estava fazendo e era um lugar muito legal, era um prédio mais antigo assim, que estava tombado e o pessoal estava reformando. O lugar era muito maneiro, foi lá no Rio de Janeiro. Só que esqueceram que tinha narração. E aí não tinha lugar para narrar. Aí assim, tá, mas onde a gente vai ficar? Não, tem que improvisar uma mesa, arruma a mesa e tudo meio em cima da hora e a gente foi narrar. Sabe quando você vai subir uma escada assim e tem um hallzinho entre o primeiro lance e o segundo? Aí botaram uma mesa ali no meio do hall, na subida da escada, com uma mesinha e tal, e ajeitou ali pra gente fazer. E o outro já foi uma CCXP, olha, que a gente tava, a galera não vê esses negócios não, que a gente tava, eu fui na League of Legends, na CCXP, eu não vou lembrar o ano, foi 16, 17, 18, não vou lembrar o ano, mas foi um desses anos aí, que a estrutura tava muito complicada, só tinha uma mesa, aí eu tinha um notebook no colo, pra mandar o jogo no colo, não cabia na mesa. Você era o spec? Eu era o spec, eu tinha que fazer a câmera, narrar, a gente tinha um microfone, eu e o Colossus ficava narrando. Eu narrava, passava o microfone pra ele narrava, passava o microfone pra mim, e comandando o spec. Meu Deus. E, nossa, esse dia foi muito perrengue. E na frente ainda tinha o Just Dance, o estúdio, um barulho, e a galera dançando, e eu não conseguia escutar o Colossus, porque não tinha retorno, não tinha fone. Esse foi difícil. Foi pior, assim, na minha vida. Porque eu fico pensando muito nisso, né? A galera que tá na staff, a galera que tá no backstage, passa por esses perrengues, passa por esses problemas, porque pra gente que é espectador, pra gente que é público, é um momento mais mágico, digamos assim, do que realmente de pensar nesse perrengue, de só tem um microfone, tem que ficar dividindo, fazer esse dia... narração no hallzinho é complicado. Cara, esse dia foi muito complicado. O final de semana inteiro, sabe? Porque de um dia pro outro ainda piorou. Meu Deus do céu. Só que a gente tem que fazer, né? Vou chegar lá, você babacão, eu falar, não vou narrar. Aí talvez eu pudesse até fazer isso, porque a condição era bem precária. Mas, e assim, você acaba se prejudicando, a narração não sai boa, pô. Não vai ficar legal. Né? Então, se seu nome tá ali, se você falar uma besteira ou se sai uma situação muito errada, a culpa é sua, ninguém tá ligando se você tá ali sem condição nenhuma pra fazer. Eu lembro muito de ti na época do circuitinho. Nem do circuitão, a época do circuitinho era isso, porque era... Pra galera que não é do League of Legends, a gente tinha o acesso à Série B, o acesso ao circuito desafiante, a gente chamava de circuitinho. E era um campeonato que rolava o dia inteiro, MD1, era exaustivo pros times, era exaustivo pra vocês. Sim. MD1 rodava o dia inteiro e era assim, jogo atrás de jogo, 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 pra no final ganhar um pontinho ali e depois ir classificando pra tentar a vaga na Série B. É cansativo, né? E às vezes tinha pausa, demorava, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, mas faz parte do trabalho, não tem muito jeito não. Esse negócio de evento, de modo em geral, é muito cansativo, porque a BGS, por exemplo, ela começava na quarta-feira. Aí a gente falava quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E todo dia, o dia inteiro, normalmente não tem lugar para sentar, a voz vai embora, é muito exaustivo, assim, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque tem um contato com o público, você troca uma ideia com a galera, o pessoal passa uma força, uma vibe muito maneira, então tem esse lado legal também do evento, assim, de participar, né? Então fica esse misto de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente também é fã, a gente também gosta, a gente gosta de ter esse contato, a gente vê, anda por lá, tem esse acesso que às vezes tem um dia antes, a gente consegue ir um dia antes, aí tem todo esse lado que é muito bom, assim, e acho que faz valer. Eu acho que esse contato com o fã, é engraçado que você comenta do carinho que você recebe para com os fãs, e eu penso na minha posição de fã, que eu tive algumas experiências de ser público, de participar de eventos, e que foi muito curioso. Teve uma vez que eu tava meio público, meio trabalhando, tava trabalhando no stand da galera da Killbyte, que é uma rapaziada que publica jogos indies, é uma publisher maravilhosa aqui do Brasil, e eles me convidaram pra narrar um campeonato de um relançamento de jogo deles, o Breakers, e aí o acordo era, você vem, narra, quando acabar o campeonato, você tá livre pra fazer o que você quiser pela BGS, fazer o que você quiser pelo evento.
Beleza. Aí eu fui passear pelos stands, etc. Tava conhecendo o pessoal, queria conversar com um outro. Eu me dobro uma esquina de um stand, eu me deparo com Revolta. Revolta é literalmente o motivo de eu estar aqui. Revolta é a pessoa que me inspirou a querer jogar LoL, me fez entrar no cenário competitivo de esporte. Eu sou fã do Revolta até hoje. Então eu me deparei com o Revolta e fiquei ali de canto. Eu posso falar com o Revolta, eu posso trocar uma ideia. E eu cheguei, ele foi um fofo comigo, ele foi muito tranquilo, foi uma oportunidade muito boa de poder trocar ideia com um verdadeiro ídolo, de realmente chegar nele e falar, tipo, cara, obrigado, graças a você eu tô trabalhando aqui por causa da INTZ, 2016, etc. E uma outra que pra mim foi muito, muito bizarra, na época que nem eu comentei, eu tava trabalhando com narração, eu fui trombar o Meligene, do Rainbow Six. Ele é um dos narradores que eu mais admiro na minha vida. Não ironicamente, você e o Meligene, tipo, estão no meu top, assim, de galera que eu admiro de narração. E aí eu fui tirar uma foto com ele, fui trocar uma ideia. Eu lembro que na hora que eu fui tirar foto, eu falei, pô, Meli, eu sou muito seu fã, eu narro também. Quando eu falei eu narro também, ele falou pra mim, eu sei. Como assim? Você sabe? Ele, não, eu te vejo pelo Twitter e tal. Legal. Então, cara, pra eu que sou fã, pra eu que tenho a oportunidade de chegar, trocar uma ideia, eu lembro de você. Sabe? Agora, momento IEGAS, digamos assim, porque eu lembro da primeira vez que eu tive uma interação contigo. Foi em 2019, na Superliga BCDE, lá na LBL. Você tava narrando, você tava trabalhando e tal, e eu tava, tipo, cara, era meu primeiro evento de LoL da vida, primeira vez vendo os pro players, vendo os narradores e tal. Falei, cara, eu preciso trocar uma ideia com o Gruntar. Ainda bem que com ele, cara, porque a galera às vezes não vai assim, eu falo, pô. E aí você saiu da cabine, você me cumprimentou logo de cara, tipo, cara, eu lembro nitidamente que você falou que foi, cara, eu tô muito triste porque quando é circuitão a gente faz a BBL pegar fogo. Você falou exatamente, se virou pra mim e falou, cara, a única coisa que eu tô triste no dia de hoje é que tá vazio quando é dia de circuitão, a gente faz pegar fogo, tá cheio, não sei o que lá. E a gente trocou uma ideia breve, a gente tirou uma foto, eu lembro quando tirou a foto, eu tava meio tremendo, eu tava um pouco nervoso. Você olhou pra mim e falou, para de tremer, eu lembro disso, cara. Para de tremer, cara. Eu falei, tipo, não dá, cara, é você. Então quando a gente vai nesses eventos, a gente tem essa oportunidade de conhecer esses ídolos um pouco mais próximos, mais acessíveis, digamos assim. Então vocês do esporte, a galera que é produtora de conteúdo, ou às vezes até mesmo um produtor de jogo indie que você conhece, você curte, etc. Mas também tem aqueles momentos de você conhecer os grandes ídolos, de você ter a oportunidade de conversar. Eu lembro que eu cheguei a entrar no stand da Capcom na BGS de 2022, que tava rolando beta, Street Fighter 6 e tal, e eu vi os diretores de Street Fighter 6. A galera que trabalhava no Street Fighter 6 tava fazendo direção do jogo e tal, pelo eu fiquei tipo, tá os dois diretores do SF6 aqui na minha frente. Cara, é isso que o evento ele te proporciona, eu acho isso muito maneiro. Eu acho que é exatamente isso, o fato de você ter acesso a essas pessoas nos eventos, porque é basicamente aí que você consegue, né? Você não vai ter normalmente no dia a dia ter acesso a pessoas assim, até os criadores não é tão fácil. Então o evento, eu acho que ele além de trazer os stands, as publishers, os anúncios, ele ter esses convidados, eu acho que é uma coisa que soma bastante. E eles foram vendo isso durante os anos, né? Porque eu acho que isso um pouquinho lá atrás não tinha muito, assim, esse negócio dos convidados trazerem uma expectativa legal para o público, foi coisa que foi crescendo durante os anos, né? Durante os últimos anos. A gente já falou um pouquinho de esporte, já falou um pouquinho desses eventos, do que tem nos eventos. Eu tava pensando da gente trocar uma ideia dos maiores eventos aí do mundo, Brasil e do mundo, vai. Você acha que é legal? O que tem nesses eventos, como que eles são, quantas pessoas vão? Super, cara, é muito legal da gente conversar isso, porque também, se a gente for pensar nos maiores do mundo, a configuração ela muda um pouco. Porque a gente comentou muito de calor humano, de conhecer um ídolo, conhecer uma influência. Isso acontece principalmente em eventos como BGS, a Games, com o que tá rolando agora, que vai rolar agora, na CCXP e etc. Mas quando a gente pensa nos maiores do mundo, pro mundo dos games, The Game Awards, E3, a gente já vê mais uma conferência comercial e voltada pra gente ver os novos lançamentos, os novos trailers, os novos anúncios. Eu lembro na minha época que a E3 era um evento do tipo, o que vai lançar de novo? Qual que é o próximo AAA? Qual que é o próximo jogo gigantesco? A gente ficava naquela ânsia de acompanhar isso, que não tinha tanto desse contato humano, digamos assim, já que era uma feira mais comercial, mas ainda assim dava aquele hype de, meu Deus do céu, o que vai vir aí? A E3 começou justamente com essa pegada de comercial, né? Era uma coisa mais comercial e depois que abriu para o público e expandiu, e hoje em dia é um grande celeiro de anúncios, é um anúncio. Mas, apesar de ter esses anúncios e a galera conhecer muito por esses anúncios, a E3 tem aí 65 mil pessoas que normalmente vão no evento. Então é um público bem grande que aparece lá em Los Angeles, é sempre em Los Angeles que é feito, né? Então a E3 é uma das maiores do mundo, acho que pelos anúncios, mas também em público. Tem muita gente que vai
pessoalmente lá. Eu acho que uma que é muito legal, que mistura um pouco tanto desses anúncios quanto realmente de você ter o público, é uma mais nichada, porque a E3 ela é pra tudo. Vai falar de Sony, vai falar de Microsoft, vai falar de tudo. Mas uma que é nichada numa única publisher, que sempre foi um baita de um evento gigantesco, é a Blizzard, que trazia a BlizzCon. Ela vinha pra anunciar os seus jogos. Eu lembro nitidamente até hoje do anúncio de Overwatch, e a gente tava tipo, meu Deus do céu, vai ter uma IP nova da Blizzard depois de tantos anos. Tipo, os caras trabalhando só com StarCraft, World of Warcraft, e muito Hearthstone ali, que também tá envolvido no World of Warcraft, e traz Overwatch e tal. E era um evento aberto ao público que tinha campeonato rolando, tinha anúncio rolando, tinha muita coisa na BlizzCon. Cara, eu já tive a felicidade de 2 BlizzCons, né, pra cobrir o evento, assim, e eu vou te dizer que é diferente a vibe na BlizzCon, porque é o show da Blizzard dos jogos da Blizzard. Então eles têm uma pegada muito legal de abertura. Começa com a abertura. Na abertura já tem um pouquinho desse, não é esporte, né, mas tem esse pouquinho de show de abertura, onde eles vão fazer um lançamento legal, onde eles vão trocar uma galera, receber aquele apoio, aquele carinho do público, porque tá todo mundo da BlizzCon no palco ali pra ter a abertura. E é muito maneiro, tinha uma vibe muito legal. Eles não fazem BlizzCon já há alguns anos, né? Mas vai ter ano que vem, eles anunciaram. A Blizzard, ela tá num período esquisito, eu acho, porque os jogos não estão assim tão aclamados, né? Deram uma caída, eles fizeram algumas coisas meio esquisitas que não acho que agrada o público. Não teve BlizzCon, então, enfim, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que pode vir uma retomada da Blizzard. Tem muita gente que cresceu com um carinho muito grande pelos jogos da Blizzard. Eu tenho muito isso, eu não estaria aqui se não fosse StarCraft, por exemplo. Então, pra mim, vai ser curioso ver como eles vão fazer essa BlizzCon ano que vem e o que vai acontecer, porque é um evento diferente, é um evento das pessoas que amam os jogos da Blizzard que estão lá. Sempre foi isso, né? E pensar que a BlizzCon, ela teve... Eu lembro nitidamente desse momento que você tá comentando, da Blizzard deu uma baixa e tal. Foi aquela hora do Diablo Immortal. Tipo, cara, vocês não têm celular? Qual que é? Aí começou a ficar meio assim e tal, não teve BlizzCon. Mas a Blizzard, ela foi comprada pela Microsoft. A Activision Blizzard foi comprada pela Microsoft. E agora acho que essa expectativa dessa volta da Blizzard, digamos assim, de ter um pouco mais de carinho da Microsoft ali tomando de conta e tal. E também da Microsoft querendo trazer o evento dela, podendo anunciar algumas coisas relacionadas à Xbox, relacionadas à Microsoft, ali naquele meio da Blizzard. Eu achei muito curioso. Esses dias eu fui jogar Hearthstone, é um jogo que eu jogo até hoje, e um primo meu entrou também e falou, cara, quanto tempo eu dormi pra ter Sea of Thieves no Battle.net? Falei, foi a compra da Microsoft, etc. Então, a gente volta essa BlizzCon, mas uma BlizzCon repaginada, digamos assim. Porque pra além do amor Blizzard, vai ter aquele toquinho ali de Xbox, aquele toquinho ali de Microsoft pra brilhantar o... E eu acho que é válido, né? Já que estão juntos, eu acho que dá pra juntar as coisas ali. Falar um pouquinho da PAX, cara, porque a PAX, ela tem uma vibe muito diferente, porque ela é mais presencial, só que ela é dividida em 4 lugares durante o ano. São aí 70 mil pessoas, somando todo mundo. Se você pensar que são 4 eventos, não é tanta gente assim, mas 70 mil pessoas. Não cabe dentro do Corsa. Não cabe no Corsinha não, nem na Kombi. Não dá. Não vai rolar. São PAX East, que é feito em Boston, anotei aqui, ó, PAX West, que é feito em Seattle, aí tem o Unplugged, que é na Pensilvânia, e aí tem uma que vai pra fora dos Estados Unidos, pra Austrália, que é o PAX Austrália. E aí junta 70 mil pessoas, a galera com certeza já ouviu falar na PAX, porque é um grande evento que também tem anúncios lá, né, é uma vibe diferente, assim. A PAX, ela vai pra mim numa vibe de evento, que é o evento que é o agregado do videogame. Ele não é sobre videogame, digamos assim, mas ele vai ter eventos como a própria Comic Con, que a gente citou aqui algumas vezes, ela é prioritariamente de quadrinhos, você quer ir pro Arts Alley pra saber o novo lançamento da Netflix, ou o novo filme de herói que vai sair, mas também tem um videogame ali no meio, toda a questão de esporte, ou até mesmo a Campus Party. A Campus Party, ela se aproxima bastante ali da PAX, e é um evento de tecnologia, você vai ver a batalha de robôs ali, do Rato Borrachudo, Shibata arregaçando todo mundo, mas também vai ter um videogame ali no meio, vai ter um campeonatinho rolando, tem área indie, tem os desenvolvedores, é um evento que vale a pena a gente destacar. Dá essa agregada. Isso, ele tem essa vibe um pouco diferente, muito diferente da E3, por exemplo, que a gente acabou de falar, né? Mas também entra nessa brincadeira. Puxar também e falar da Eurogamer, saiu dos Estados Unidos, que aí é a maior da Europa, de Londres, né? Ela é em Londres,
São quantas pessoas chamam até aqui em Londres? 80 mil pessoas. Não, tá tudo no caderninho, senão... 80 mil pessoas, mas também tem essa vibe, CCXP, Campus Party, anime, estúdios, jogos, mistura tudo. A nerdaiada toda se junta ali Toda europeia, vambora, Eurogamer em Londres. Aqui no Brasil a gente tem essa CXP como representante, mas é legal você ter citado, tipo, tem uns animes ali no meio, porque, cara, a gente tem muito evento no Brasil, você para pra pensar, né? A gente vai ter CCXP, a gente vai ter Anime Friends, que é um que a gente não citou. O Anime Friends, ele tá bem mais voltado pro público de anime, de mangá, de ver shows. Eu mesmo vou no Anime Friends quando tem um show de alguma banda de J-Rock que eu gosto. Alô, Scandal, minha bandinha favorita. Mas sempre tem a área de videogame, sempre tem essa área e tal. E eu acho muito legal que no Brasil, você foi citando números, eu arrisco dizer, eu tenho um chute, assim, baseado em fonte Arial 12, que eu acho que o Brasil ele tende a ser um pouquinho maior, porque a gente gosta muito de evento. Então, olha só, antes de falar do Brasil, sim, é gigantesco, eu vou falar do último aqui para destacar, que é Tóquio Game Show. É quase um Brasil Game Show, mas é Tóquio Game Show. É o Brasil Game Show do outro lado do mundo. E eu tava falando de 60, 70, 80 mil pessoas, a Tóquio Game Show 270 mil em média. Gente, visita lá, um dos maiores, assim, muito focado também em lançamento. E se você tem os lançamentos da E3 que são mais cedo no ano, essa Tóquio Game Show normalmente é setembro, então são os lançamentos mais pra frente do ano, mas também tem muito esse lado. Então tem toda a galera que vai presencialmente, mas também tem todo esse buzz aí online dos lançamentos, vídeos, trailers, esse negócio todo. Eu acho que para além disso, a Tokyo Game Show ela tem um fator muito específico que é o Japão. O que eu quero dizer com o fator Japão? Tem muitos jogos que eles são ou famosos no Japão ou exclusivos pro Japão. Então tem muita coisa que vai ser anunciada nessa Tokyo Game Show que numa E3 ficaria tipo, legal, vai ter um Dragon Quest novo. E na Tokyo Game Show, tipo, meu Deus do céu, vai ter um Dragon Quest. Os jogos da Square Enix, todos assim, né? Todos assim, essa vibe de na Tokyo Game Show é um baita de um anúncio, é uma coisa gigantesca. Então, às vezes, eles guardam esses anúncios mais de JRPGs ou de coisas mais específicas que fazem sucesso no Japão pra essa Tokyo Game Show. E, claro, o público vai em massa porque querem saber os novos lançamentos japoneses. Brasileiro gosta muito de evento. A BGS aí, um dos maiores eventos aqui do Brasil, 300 mil pessoas em média. É muita, é um formigueiro. Muita gente. Eu vou te falar que chega sábado ali, é até meio esquisito. Eu acho que a BGS deu uma esfriada nos últimos anos aí na minha cabeça, mas a galera continua indo bastante, né? Eu acho que os stands, os estúdios estão largando um pouquinho a BGS, talvez, mas ainda é um evento muito grande, né? É legal ver a Gamescom crescendo, porque eu acho que a Gamescom pega um pouquinho do vácuo aí da BGS, que se a BGS tá um pouco descendo, a Gamescom tá subindo. E eu gosto de concorrência, né? Eu acho que essa competitividade. O público é bom, para as pessoas é bom quando você tem essa concorrência. Acho que a Gamescom crescendo, acho que vai ser bom pro público de modo geral. A Gamescom da Alemanha é uma das maiores do mundo, né? Acho que é legal falar. 370 mil pessoas, que aí é a maior zona, gigante, mas a Gamescom Latam, Brasil, tá bombando, a gente vai, tá batendo a porta aí, mas essa semana que a gente tá publicando esse podcast, então é legal a gente falar bastante disso. Sim, e também tem essa mudança de perspectiva, digamos assim, do evento. Você comenta dessa baixa da BGS, eu sinto que é mais uma mudança de horizontes e uma mudança de foco na qual a BGS ela tá se aplicando, porque antes a gente ia na BGS para pegar aquelas filas quilométricas e jogar a demo do GTA V, jogar a demo do novo Assassin's Creed. Hoje a gente vai na BGS pra curtir uma coisa que eu também acho muito legal de eventos, que são as atividades interativas. Você vai na BGS hoje pra ir num stand da Nintendo e dançar um Just Dance ali com a galera e ganhar um brindezinho. Você vai, eu dei um grande abraço pro meu querido Rick, editor, mas realmente você vai no stand da Sony, vai estar o Rick, que é um produtor de conteúdo, fazendo The Game Show, porque você vai participar de um game show do Ricardo, então você começa a ter mais aqueles focos no produtor de conteúdo, você vai querer ver o Gaules, você vai querer ver o Yoda, você vai querer participar de uma interatividade ali, de uma coisa um pouquinho mais ativa, realmente, naqueles stands, do que pegar fila, ver o lançamento, jogar. Ainda tem essa questão de você querer participar e ver quais são os novos lançamentos que vão estar ali sendo mostrados na BGS, mas eu sinto que esses eventos agora, a BGS, a Gamescom, ela é muito mais uma experiência do que você efetivamente sentar e jogar videogame. Não acho também que tem esse muito sentar e jogar. Por exemplo, eu já trabalhei em BGS fazendo narração de showmatch, assim, então tava lá num palco,
Aí a gente primeiro tem que chamar a galera, aí chama a galera, joga um brinde e tal, aí junta o pessoal, aí fala, ó, então tá vindo agora o time X contra o time Y, aí o pessoal senta lá e joga, aí o pessoal já tá ali, aí assiste um pouquinho. Acho que tem muito disso também, o pessoal sempre quer ganhar um brinde, sempre quer ganhar um negócio e participar. Esses stands interativos, né, que você consegue participar, eu acho que hoje em dia tem chamado, começou muito na CXP isso daí. Acho que a BGS meio que tá abraçando um pouquinho, porque sente que é uma coisa que o público pede, né? Querendo ou não, a gente quer fazer parte daquilo, a gente quer estar junto, não só do evento, mas do nosso produtor de conteúdo favorito. Então, quando a gente tem essa oportunidade de efetivamente estar ali do ladinho de quem a gente admira, de quem a gente é fã, é sempre uma experiência legal. Vamos falar um pouquinho então da Gamescom, que como a gente disse, está batendo aí a porta e é legal a gente destacar as coisas que vão ter nesse evento, porque tem muita gente que de repente nunca foi, não sabe direito o que esperar. A Gamescom cresceu e cresceu muito, né? Então acho legal a gente falar um pouquinho o que o pessoal vai encontrar dentro da Gamescom esse ano, pelo menos o que a gente viu aí que tá anunciado, né? Essa Gamescom Latam, ela vai ser a primeira vez de muita coisa, vai ser a primeira vez que a gente vai ter esse evento da Gamescom gigantesco do Latam, tanto que não tá se anunciando como Gamescom Brasil, é a Gamescom Latam, pegando a América Latina inteira, e também vai ser as primeiras vezes da gente ter algumas experiências com publishers até, a gente vai comentar o que vai ter, uma que eu acho muito relevante, que eu acho muito maneiro da gente já engatar logo de cara nesse sentido de primeiras vezes, a gente vai ter Steam, cara. A Steam vai vir pela primeira vez aqui com a Valve, representando a Steam na América Latina. Então a gente pode esperar coisas como SteamOS, Steam Deck, ter as interatividades que a gente estava comentando anteriormente pela primeira vez da Steam aqui no Latam. Então realmente a Gamescom, que já vai estar aqui na semana de lançamento desse episódio, vai ser um evento de primeiras vezes de muita coisa. A Steam que normalmente é conhecida por lá e a galera faz o que quer fazer e pronto, né? Eles não fomentam tanto assim a marca, os próprios jogos da Valve, não faz evento e tudo mais, é legal ver eles participando um pouquinho e é legal ter eles na Gamescom como uma primeira situação, assim, uma primeira coisa. Vai ter Nintendo também, né? A galera tá muito na expectativa do Switch 2, mas eu acho que não vai ter isso na Gamescom, não, tá muito cedo ainda. Eu não acho que eles vão anunciar isso ou vão trazer isso aqui pro Brasil. Acho que é uma parada muito grande, mas de qualquer maneira a Nintendo vai estar na Gamescom, né? Com um stand maneiro. Sim, os stands da Nintendo eles sempre são muito divertidos, ao meu ver. Em todos os eventos sempre tem aquela questão de ter o telão com interatividade, poder jogar um Just Dance, tem ali os joguinhos com os suítes pra você poder brincar e tal. E a Nintendo ela vai estar em dose dupla, se você parar pra pensar, porque é na Niantic que também vai estar junto do Pokémon GO, pra fazer a representatividade ali, ter os seus standzinhos. Então, a Nintendo ela é sempre muito presente, isso é uma coisa que eu gosto bastante da publisher, da produtora aqui no Brasil, que apesar de não ter os jogos traduzidos, eles... No evento eles vêm, né? No evento eles vêm, no evento eles participam. Eu particularmente sempre acho os stands da Nintendo os mais divertidos de se passarem ali, ganhar o brindezinho e dar uma brincada. Tem essa interatividade que você tava comentando. Exatamente. Vai ter a Gravity também. A gente tá falando só alguns, tá? Mas é legal a gente destacar. A Gravity tá voltando com a Ragnarok. Toca no seu coração, rapaz. Tem, cara. O Ragnarok, eu joguei muito Ragnarok. Era minha empresa, Supremacia. O clã do Supremacia. E... eu tô acompanhando meio de longe essa volta do Ragnarok, foi ser servidor da América Latina, né, pelo que eu entendi. Eu tô acompanhando meio de longe, vou ver mais lá na Gamescom mesmo, vou dar uma olhada pra ver se interessa voltar a jogar um Rag? Ixi, não sei. E a Gravity, ela não só tá voltando com o Rag, ela tá realmente resgatando essa aura dos anos 2000 ali, porque tá voltando com Gunbound também. Eu já sou de uma época DD Tank, que é o sucessor espiritual ali do Gunbound, mas a rapaziada do Gunbound tem muito carinho por esse jogo, sempre falo do Gunbound, que era maravilhoso jogar e fazer os clãs, etc. Então a Gravity tá trazendo essa questão de nostalgia, querendo ou não, de volta pra Gamescom e trazendo esses jogos titânicos, né? E a molecadinha com Roblox? Nossa! Vai ter Roblox lá na Gamescom. Esse stand é um dos que vai ferver. Eu adoro que esses stands mais de molecadinha, digamos assim, eu lembro muito dos stands da galera da Royo, por exemplo, de Genshin, de Honkai e tal. Eu sinto que o do Roblox vai ser a mesma vibe. Vai estar sempre lotado de gente, um monte de interatividade, muita coisa pra fazer. Ainda mais o Roblox, que é um jogo que é uma plataforma de fazer jogos. Plataforma, né? É uma plataforma muito legal, eu acredito. Tem muita coisa esquisita, mas tem muita coisa boa lá, cara. Eu acho que vale a pena. E o Roblox no celular, a gente falou muito de celular, de mobile, verdade. No episódio passado, vai ter também o pessoal da Supercell, né? Que é um grande nome aí. Eu acho que eles têm esses jogos que são aclamados, que a galera adora e que você joga no celular. A Supercell também vai estar na Gamescom. Vai estar com Clash of Clans, vai estar com Clash Royale e principalmente com Brawl Stars, porque a gente que é no esporte vai ter campeonato de Brawl Stars rolando lá no meio da Gamescom e também trazendo essa questão do mobile, a galera que vai participar, a Garena tá vindo com um jogo novo.
Então já veio com um FPS gigantesco, que é o Free Fire, tá trazendo o Delta Forces agora, que vai ser um novo jogo FPS da Garena, mobile também, então vai ter alguns campeonatinhos ali, vai ter um show match, vai ter uma coisinha pra galera participar. É um bom teste de ficar de olho lá na Gamescom. Não, então já que você puxou isso, eu vou falar de um outro aspecto que vai ter na Gamescom, que são as estações pro pessoal jogar, né? Os joguinhos pra galera experimentar. A gente vai ter uma lista aí, vai ter Assassin's Creed, que a Ubisoft vai estar trazendo, tem aí a Bethesda que está trazendo Indiana Jones, o Doom Eternal, tem o Fallout 76, tudo da Bethesda, com várias estações para o pessoal poder jogar, e quem tiver na Gamescom vai ter essa facilidade. Sim, o Doom Dark Ages também vai ter, pelo que foi anunciado pela Gamescom, um stand específico para você poder testar o jogo, poder curtir, etc. Eu particularmente gosto muito desses standzinhos mais específicos. A Warner vai estar com um stand gigantesco ali, prometendo bastante jogo pra gente poder experimentar, pra gente poder curtir. Vai ter campeonato de Mortal Kombat também, voltando para essa questão do esporte eletrônico. Então realmente as publishers, elas estão com bastante opção, uma variedade legal de, se você quiser curtir a experiência, que nem a gente estava comentando, dos influencers, de ver o Gaules, que já tá confirmado ali na Gamescom, tentar tirar uma foto com ele, etc. Vai ter, mas se você quer sentar, jogar, curtir, pegar uma fila, testar o jogo da publisher, pô, você vai ter a oportunidade de jogar Assassin's Creed Shadows, lá no estúdio da Ubisoft, que é uma parada muito legal pra quem não pôde comprar o jogo ainda, então vai ter a filinha ali pra você pegar e poder curtir também. Você falou do Gaules, eu acho legal a gente comentar que vai ter um monte de convidado, né? Aliás, a gente tá falando algumas coisas, assim, uma pincelada do que vai ter na Gamescom. De longe a gente parar aqui pra falar de tudo, né? Aí é um programa inteiro. Tem outros convidados, muitos outros convidados. Tem as palestras, eu acho que tem muitas palestras, acho que é um destaque bem interessante do evento de modo geral, porque tem palestras sobre tudo, desde esportes até desenvolvimento de jogos. Tem uma gama de possibilidades para quem quiser assistir, acompanhar, ter esse insight aí de dentro do mercado de games. E eu acho muito legal também porque a palestra é um momento que você pode literalmente descansar e adquirir um pouquinho de conhecimento enquanto você tá lá, porque a gente comentou que o evento, você vai rodar, você vai andar, você vai ficar de pé, vai pegar fila, etc. Vai ter aquele momento que você vai relaxar, pode estar vendo uma palestra de uma galera da Fúria, pode estar vendo uma palestra de um desenvolvedor de jogo, pode conversar um pouquinho ali com uma galera mais do jogo indie, mais do jogo AAA, então realmente tem um pouco dessa variedade bem legal nas palestras, que é algo que eu tô empolgado, já tô separando ali algumas na minha agenda pra gente poder assistir, porque vale lembrar, Gruntar, a gente tá comentando da galera que vai estar lá, dos produtores de conteúdo, a gente também vai estar lá, pô. O Ex-Domion também vai estar lá, então pra você, rapaziada, que quiser trocar uma ideia com a gente, quiser ver, a gente também vai estar por lá. Vai estar lá, manda um alô, a gente tira uma foto, troca uma ideia, né, bate um papo. Sempre bom. Você tá falando da palestra, eu lembrei dos anúncios, porque vai ter um esquema todo especial só de anúncio aí da Gamescom, de jogos, do que vai vir e tudo mais. É o FGS, né, o Future Game Show, o Future Game, que vai realmente mostrar anúncios específicos que vão rolar na Gamescom, então que vão ser anunciados naquele dia, naquele momento específico. Tem alguma expectativa de algum jogo que você olha e fala, cara, se for anunciado na Gamescom, eu vou estar absolutamente maluco? Ah, pior que não. Tem certeza? Eu tenho umzinho aqui que acho que vai hypar os dois, porque já foi anunciado o logo aí pelas redes sociais, então se tiver alguma coisa na Gamescom, eu vou ficar muito feliz, que é o Witcher 4. Ah, a gente não viu nada de... Lançaram o logo, eu vi que lançaram o logo, a gente não viu nada de gameplay ainda, mas o momento é agora na Gamescom. Será? Ser anunciado pra ter as coisas, etc. Nintendo vai estar por lá, então mais coisas, quem sabe, do Donkey Kong Bonanza, ou até mesmo do Metroid Prime, etc. Pode vir alguma coisa do stand da Nintendo em questão de anúncio, né? Porque eles vão estar com o stand, estão participando do evento, pode vir alguma coisa legal. Esse esquema de anúncio nos eventos, eu acho isso muito maneiro, cara. Eu acho que isso cresceu bastante, inclusive, nos últimos anos, mas eu lembro lá atrás, eu tenho anotado aqui, 2019, quando anunciaram o Cyberpunk 2077, que foi o Keanu Reeves no palco lá da E3, sabe? E a galera ficou, caraca, o Keanu Reeves! You are breathtaking! Exatamente. Eu adoro essa conversa. Eu acho que foi um dos grandes anúncios que foram feitos, assim, nos últimos anos de jogos nos eventos. E de lá pra cá eu sinto que só foi crescendo, né? A galera acompanhar o evento inteiro, a live, a stream, o vídeo do evento inteiro, só pra poder pegar esses anúncios. Vamos ver o que vai ter na Gamescom. Querendo ou não, é o espetáculo, né? A gente fica muito nesse hype de ver quais jogos vão ser anunciados, mas nem só de AAA, nem só de jogo grande vive o homem. Vai ter os anúncios gigantescos, mas acho que a minha parte favorita, tem duas partes favoritas, que elas conversam entre si ali nesse sentido. Que é o Artist Alley, que também tá confirmado lá na Gamescom. Então se você quiser comprar o seu adesivinho, comprar com conversar com uma galera ali que desenha e tal, curtir o trabalho de alguém, vai ter um Artist Alley na Gamescom, mas também vai ter o pátio indie, digamos assim. Vai
ter aquele momento de você sentar com um cara que desenvolveu o jogo, às vezes com um programador, com uma publisher, com uma empresa nova que tá entrando ali pro cenário, e você vai poder não só trocar uma ideia com essa rapaziada, mas também jogar, testar os jogos deles. E pra mim, essa parte indie dos eventos de modo em geral são uma atração à parte. Porque, primeiro, você dá oportunidade para esses estúdios que são pequenos, para esses desenvolvedores que precisam ter espaço, precisam de exposição. Esses eventos trazem o público para perto desse cara. Eu acho isso sensacional, muito importante. O cara pega feedback, ele consegue ter ali uma ideia de como o público, de modo geral, tá vendo o jogo dele num tete-a-tete, né? E acho que é um espaço muito maneiro. E é curioso você ter falado da galeria de artistas, porque tem um camarada meu, ele tá fazendo ilustração pro livro do RPG que eu tô fazendo, o cenário de RPG que eu tô fazendo. Isso é maneiro. Então, e ele vai tá lá, né? E ele tá trabalhando com um dos jogos indies que vão estar no evento nessa área, né? O Bloodfang dele. Então ele ilustra para esse jogo que vai estar lá na Gamescom, junto com outros, né? Sim, junto com outros. Eu sempre gosto muito de ver essa galera, de ter esse contato. Eu lembro da galera do Pocket Bravery, eu tive muito esse contato, que é um jogo de luta brasileiro. E aí eu queria, já tava ali, vamos narrar ali, vamos fazer um comparativo de Pocket Bravery. Mas eu tive essa oportunidade de realmente conversar com a galera da Startera e, mano, uns fofos, muito legal de conversar. E a gente vai ter uma galera um pouco mais próxima, digamos assim, Gruntar. Por quê? Tivemos o Big Festival, que é um outro evento que a gente acabou não citando tanto, e os vencedores do Big Festival, teve um campeonatinho ali, teve uma questão do Big Festival, e tivemos 5 vencedores. Tivemos 5 joguinhos do Big Festival que vão estar como expositores lá na Gamescom, mas não só na Gamescom, produção ali, qualquer coisa que puxa minha orelha. Eu não sei se eu poderia estar falando isso, mas já fica os spoilers aí pra você de um evento que vai rolar aqui também na Arena, que vai rolar aqui na X-Dome, com esses 5 desenvolvedores indies que não só vão estar expondo na Gamescom, mas também vão estar expondo aqui na Arena. Então, se vocês quiserem trocar essa ideia, são jogos muito legais, são jogos muito bacanas, eu adorei cada um deles, cada conceito, cara, tem cada joguinho muito maneiro de ser comentado. O Mechanics Tower Defense, que é um jogo de Tower Defense com cachorrinhos. Já pegou ali aquela vibe do Bloons Tower Defense? Porque eu pensei junto com a galera da Game Dev, se tem um jogo de Tower Defense de macaco, a gente não pode ter de cachorro também? De cachorro mais fofinho. E é uma pixel art linda, realmente muito fofinho, eu gostei bastante do visual que foi apresentado no jogo. Falando de visual, um outro que, cara, eu estou maluco pra poder jogar, pra poder testar, pra poder conversar com os desenvolvedores, é o Pipo Estrelo. Eu amei o nome da começo de conversa. É um jogo top-down, mas já são com uma pixel art lindíssima, com animações belíssimas. Só de ver o trailer, eu já fiquei, tipo, babando. Nem parece que é indie, naquela comentada que a gente vai de vez em quando, de o que é indie, o que não é, de tão bonito, de tão bem feito que é, de tão cinematográfico que é esse jogo. Esse eu tô maluco pra sentar e jogar. Eu gosto desse porque ele é mais ação, é mais gameplay, né? Mais jogo ali pegado. Tem um outro que é totalmente o contrário, que é o Debtors Club, que é outra pegada. Porque é até curioso, porque o jogo se baseia em você cobrar as dívidas, né? Eu brinquei que é o Receita Federal da Game. Receita Federal, é o leão dos games. É o leão dos games, eu adorava. Legal, Cassinão! Porque qual que é a vibe desse Debtors Club? Você realmente vai cobrar a rapaziada, as dívidas que o pessoal tá devendo. Ele tem uma vibe meio No Time to Relax, tanto no visual dele, quanto na ideia de gameplay, de ser uma coisinha um pouquinho mais corriqueira, um pouquinho mais mundana. E o que deu a entender nos trailers não vai ser só essa questão de você cobrar as dívidas, vai ter a gameplay de você ser um pouquinho mais agressivo, de você ser um pouquinho mais calmo ali, realmente renegociar essa dívida, mas também vai ter vários minigames, vai ter uma história que vai acontecer ali no torno desse gameplay loop. Então é um que ele te pega na curiosidade, mas ele também é muito interessante. E ele vai evoluindo o gameplay, né? Acho que isso é interessante falar, porque tem mais do que aquele iniciozinho ali. Não é só você realmente ficar ali cobrando o pessoal, falando, paga a grana que você tá me devendo. Shroomtopia é esse que vai ser um jogo de puzzle, muito fofinho, inclusive. Ele vai naquela linha do jogo de puzzle um pouquinho mais lo-fi, um pouquinho mais relax. Exatamente. Você vai Tem que levar água até o cogumelo. Tem que levar água até o cogumelo, você vai curtir uma musiquinha bacana, com visual bonito. É outro jogo que também ele é lindíssimo. Ele parece um wallpaper interativo, se você parar pra pensar, esse Shroomtopia. Então, pra quem gosta de puzzle, pra quem gosta desses wallpapers interativos, de ficar um joguinho mais relax, é muito legal.
E um outro que literalmente pra mim é um wallpaper interativo, é uma obra de arte que você pode jogar. É um que ele já tem um nome brasileiro, ele é o Domingo à Tarde, se não me falha a memória. Tranquilo. É um jogo bem de boa, é uma visual novel que vai ter, e eu achei muito legal o conceito. É uma visual novel de aquarela, que você vai jogar por São Paulo, então é uma São Paulo toda desenhada em O visual é lindo. Você vai resolver alguns puzzles enquanto você desenvolve uma história de amor, olha que fofinho. Então, à medida que você vai desenvolvendo os puzzles, que você vai resolvendo as questões do gameplay de fato, você passeia por uma São Paulo de aquarela e tendo questões de visual novel pra desenvolver ali o romance entre os personagens. É um joguinho que, pra quem curte visual novel, é bem legal. Eu tô bem interessado. Todos esses jogos e muitos outros vão estar lá na área indie da Gamescom. É muito legal de acompanhar, muito legal de ver. E pra galera que quiser, tem uma promoção, tem um esquema que se vier aqui na Arena da X-Dome e jogar por 2 horas, você consegue um cupom de desconto para poder participar da Gamescom. Exatamente, aquele descontinho bom, e também vim aqui curtir a Arena, que é incrível, os computadores maravilhosos, tem aqui também a questão dos consoles, poder jogar em simulador. Eu mesmo fico brincando aqui na Arena sempre que eu posso, quase que moro aqui. Sócio. Exatamente, quase eu moro aqui, quase de tanto que eu venho aqui realmente, mas vale a pena para não só curtir a Arena da X-Dome, mas também ir pro evento, ter aquele descontinho que é sempre válido. É um descontão, na verdade, 25% aí, pelo que eu entendo, é bastante coisa. E com isso, meus amigos, a gente tá chegando ao final desse episódio do X-Dome On, falando bastante dos eventos de moda em geral aí. Espero que tenha inspirado um pouquinho vocês para poder participar de um desses se tiver uma oportunidade. Exatamente. Então, se quiser seguir a gente nas redes sociais, sempre vai lembrar @XDomeArena para ficar de olho em tudo que a gente tá fazendo, em tudo que tá acontecendo. E também nas redes sociais pessoais. A minha, @LordTomic, se quiser me acompanhar em Instagram, TikTok, por aí, a do Gruntar. Gruntar TV, na parada toda, só colar que a gente troca uma ideia. Tamo junto demais, obrigado a todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente. Quiser deixar aquela pergunta, aquele comentário, quiser saber alguma coisa, deixar uma sugestão pro próximo podcast. A gente vai falar muito de indie ainda, falamos um pouquinho sobre isso na Gamescom aqui, mas vamos falar muito mais no próximo aí, não é? Exatamente. A gente vai estar junto, valeu galera, abraço!